agradecer e agora passar a palavra para o professor Rafael Teixeira, do PCP. Bom dia. Oi. Bom dia. Eu vou fazer algumas preliminares aqui. Peço que vocês entendam, eu gosto de preliminares. Primeiro eu queria fazer uma saudação assim, especialíssima e parcialíssima da minha parte às companheiras, camaradas do Serviço Social que organizaram esse evento, cumprindo um papel fundamental nesse momento, que é fazer um debate com responsabilidade, falando de fatos e não só de versões sobre fatos também, né? Mas, sobretudo, eu acho que vale a pena ressaltar aqui que a iniciativa do Departamento de Serviço Social, ela condiz com a história dessa profissão historicamente, né? É uma profissão que há mais de 30 anos assumiu uma posição pública e política ao lado da classe trabalhadora desse país, né? E isso é produto de muita luta, de muito amadurecimento teórico e político, e não por outro motivo, senão pelo movimento da realidade que ainda se sustenta, mostrando que é possível ser coerente ainda que diante de muitas adversidades, né? Então, eu vejo que o serviço social puxa uma discussão que poderia ser puxada pela gestão dessa universidade, que poderia ser puxado por várias áreas do conhecimento, da ciência, do saber, mas que muitas vezes, porque escondem suas posições políticas, não fazem. E nem por isso o serviço social deixa de cumprir o seu papel. Então, quero saudar aqui as minhas colegas, os meus colegas, companheiros e companheiras e futuros assistentes sociais também, que terão a tarefa de continuar honrando essa trajetória muito importante. Parcialíssimo, porque, como vocês sabem, eu sou assistente social e professor do serviço social. Em segundo lugar, eu quero dizer que eu aqui estou representando o Partido Comunista Brasileiro, né? Eu talvez seja o único dos representantes partidários aqui que não sou um dirigente desse partido, sou um militante da base, estou aqui cumprindo uma tarefa que faço com muita honra e com isso quero aqui cumprimentar camaradas e camaradas que me delegaram essa tarefa e confiaram na possibilidade de eu fazer a representação aqui, tá? Quero dizer para vocês, camaradas e camaradas do Partido Comunista, né, dos amigos do partido, que vocês estão super autorizados e autorizadas a corrigir eventuais equívocos que eu venha cometer aqui na representação do nosso partido. Em terceiro lugar, quero dizer que achei importante a presença do PCdoB nessa mesa, para nós especialmente, porque talvez seja das poucas oportunidades que nós temos de transparecer diferenças que muitas vezes não aparecem, haja vista que PCdoB e PCB são nomes muito parecidos, mas que a trajetória histórica desses dois partidos tem nos colocado em posições bastante distintas, tanto na análise dos processos reais quanto nas tomadas de decisões, posicionamentos e lutas políticas. Então, com isso eu já adianto que certamente irei discordar de algumas falas, algumas colocações do Namichek, que aqui veio representar o PCdoB. Feitas as preliminares rapidamente, eu, pelo tempo, vou fazer algumas colocações que aparentemente elas podem soar como desconexas e muito provavelmente eu não vou ter tempo de mostrar essas conexões. Mas fica assim, para vocês entenderem de forma ilustrativa, como um sumário de apresentação que nós poderemos aí aprofundar em debate ou eventualmente em outras oportunidades. Certo? A primeira delas, né, há uma mistificação muito grande na relação entre crise política e crise econômica. Eu não sei se isso é bastante claro já para quem aqui está, né? O que a gente tem ouvido dizer é que há uma crise política que
por existir, dificulta o manejo, o tratamento ou o combate de uma crise econômica. Quase que nos dizendo o seguinte: olha, nós estamos passando por uma crise econômica porque tem uma crise política, tá certo? E eu queria dizer para vocês que a avaliação do PCB ela é inversa nesse sentido. Para nós, a determinação da conjuntura política brasileira é, sobretudo, uma condição determinada pela crise econômica que o capitalismo, como uma forma social de produção da vida, né, e reprodução da vida, vem se organizando há bom tempo. Para quem gosta de falar de história, se vocês forem ver, não sem dificuldades, não sem erros, mas o PCB sempre esteve na crítica dos processos de produção e reprodução da vida como o capitalismo propõe. Isso já faz mais de 90 anos. Certo? Na nossa concepção, o que está acontecendo como um fator detonador da conjuntura atual? Numa conjuntura de pleno crescimento, expansão, né, quando o processo de acumulação capitalista ele vai bem, né, é possível compartilhar a parte dos produtos desse processo social com várias frações de classe, né, com vários segmentos, chegando até mesmo, ser possível, algumas medidas de cunho populista, a nível de pão e circo, né, que a gente poderia aqui ilustrar no caso do Bolsa Família, por exemplo, uma política de transferência de renda mínima, né, e muito pouco teve de transformação da realidade social efetivamente, né? Então, o que acontece num processo como esse de crise é que faltam, né, esgotam-se processos de acumulação de capital, comprometem-se processos, né, de reprodução do capital, e isso significa que falta recursos, né, tanto para investimento quanto para apropriação por todas as franjas e segmentos de ambas as classes, né? E como diz um ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É nesse sentido que a gente pode tentar entender que um governo que se propôs, e nesse sentido a nossa avaliação ela se soma à do camarada do PSTU aqui. Quer dizer, um governo que se pôs, muito embora emergente das lutas sociais que não lhe pertenciam, fazer parte de uma luta social que é da sociedade, né, mas que apontou um projeto de conciliação de classes, né, e fazendo um papel de representação da classe hegemônica, né, e essa política de conciliação de classe, no momento de expansão capitalista, no momento de alta liquidez, ela é mais provável, mais estável do que no momento de crise bastante severa, como aqui o capitalismo vem vivenciando nesses anos atuais, né? Então, esse pacto, essa tentativa de conciliação, que nós já vimos dizendo bastante incoerente e contraditório e insuficiente para os anseios da classe trabalhadora, ele agora começa a se mostrar na sua realidade concreta, na medida em que, se farinha pouco meu pirão primeiro, as franjas burguesas detentoras da força política e econômica são os primeiros a requisitarem aquilo que entendem que é seu direito, que faz parte do seu espectro de relações, né? Então, isso provocou e vem provocando uma série de movimentações, sobretudo nas alianças que vinham sustentando esse governo de conciliação. De outro lado, e aí os exemplos são muitos, né? A insatisfação, porque também inflação, desemprego, uma outra série de elementos que aí vai atacar o acesso dos recursos por parte da classe trabalhadora, gera um nível de insatisfação bastante significativo, muito embora não consciente, por parte da classe trabalhadora, né? E em todas as suas diferentes franjas, desde aquelas
mais oprimidas, mais distantes do acesso à riqueza social, até aquelas que, como a classe média, vão para a rua sem saber por quê. Certo? Quer dizer, o que a gente pode trabalhar como elemento concreto é que o processo de crise causa insatisfações generalizadas e as movimentações políticas põem um futuro como incerto. E nesse sentido, a análise que nós fazemos, a gente considera que se mantém coerente com o curso da realidade, uma vez que muitos tinham falado, a história acabou, é tudo assim mesmo, agora o Brasil vai ser uma maravilha. E nós falamos, não, a história vai passar por outros capítulos. E num direcionamento de adensamento das lutas e das contradições, porque a crise é a causa disso, e a crise é inerente ao capitalismo, certo? Então, é impossível acreditar que isso é uma questão que diz respeito a uma forma de governar, certo? Mas a estrutura dessa composição de conciliação se esgotou, e a realidade, principalmente a crise econômica, é que está determinando isso. Em segundo lugar, isso vou passar muito rapidamente porque o Rafael já falou. Quem é o Estado? Quem é o judiciário? A ideia de modernização conservadora é a chave heurística, é o que nos explica por que é assim. Mas nós vamos ver um Estado bastante constituído, não só na sua forma capitalista, mas preservando elementos bastante arcaicos que faz com que se perpetuem as elites brasileiras, fazendo pequenas concessões aqui e ali, mas na estrutura do Estado e do poder, aonde o judiciário vai ser o braço fundamental de sustentação dessa forma de organização. Então, a mistificação que eu quero desconstituir aqui é: o judiciário não é uma força abstrata acima do bem e do mal, cujos membros não são agentes políticos, são, né? A parte política do Estado não é só a parte que passa por eleições. Não, os sujeitos políticos somos todos e, sobretudo, numa relação de classe mediada pela modernização conservadora, as instituições do Estado brasileiro são permeadas por interesse das elites, sobretudo o judiciário. Portanto, é bastante insuficiente colocar no judiciário qualquer tipo de esperança. Okay? Terceiro, o papel da mídia. A mídia não nos passa informações, né? A mídia cumpre um papel, e eu quero ressaltar aqui o papel de classe que ela cumpre, sobretudo em qual aspecto? No aspecto de que ela tem uma relação direta com a massa, né? O Congresso, o Judiciário, muito embora tenham possibilidades de se comunicar com a sociedade, não tem um apelo o trânsito com a classe trabalhadora que tem os meios de comunicação de massa. E aqui, não há dúvidas que a Rede Globo é o expoente fundamental, né? Mesmo as redes sociais não atingem esse contingente populacional. E aí, são duas coisas que a mídia faz em termos do seu papel de classe. Em primeiro lugar, não permitir que as pessoas compreendam o que vem a acontecer. Segundo, não permitir que elas ocupem o seu papel reconhecendo-se em si quem são. Não é? Então, de um lado, cria uma agitação dentro daquilo que é o seu interesse, de outro lado, contém as possibilidades de agitação e de compreensão da classe em si com a sua condição para si. Bem, falando isso, quer dizer, eu acho que a gente pode, muito rapidamente, falar o que significa o impeachment nessas circunstâncias, né? O impeachment, vendo o curso das relações de forças e o movimento institucional, né, já bem articulado no Brasil, é muito provável que o impeachment aconteça, né? Os fatos que a gente vem acompanhando, né, e o de ontem para hoje é mais um bastante significativo, que é o partido que nunca foi oposição, né, já se movimentando para continuar na situação, que é o PMDB, né, o que significa dizer que a probabilidade de que o impeachment venha acontecer é muito grande. E só tem uma possibilidade de não permitir que isso aconteça, barrar isso, que é povo na rua, tá certo? Quer dizer, se as instituições do Estado não podem cumprir o papel de barrar isso,
Certamente, só a população, a classe trabalhadora na rua é que pode conter esse processo. E aí é que vai a posição do PCB. O PCB é contra o impeachment. O PCB não vê no impeachment, em primeiro lugar, a solução para os problemas da classe trabalhadora. Assim como não vê, nessa forma abstrata de manutenção de um governo, a solução para si também. Não é? Quer dizer, se por um lado o impeachment não vai resolver os problemas da classe trabalhadora, ir para a rua para sustentar o governo, tampouco. Né? E aí os exemplos que o Rafael colocou aqui, eles são bastante convincentes. Quer dizer, este governo ele não está aí para ser sustentado pelos trabalhadores, porque vai cumprir o papel de defesa e de avanço das lutas dos trabalhadores. Ele está aí para se manter no poder e para que, uma vez se manter no poder, continuar a fazer aquilo que ele vem fazendo e que não favorece a classe trabalhadora. Né? Então, a nossa posição é contra o impeachment, mas a nossa não é uma posição em defesa de governo. Né? A nossa posição é em defesa da classe trabalhadora e, nesse sentido, fazer um posicionamento público contra o impeachment é um dever ser de defesa daquilo que são conquistas de muitas lutas sociais, né? Cujas lutas sociais são parte da história do nosso partido, né? Inclusive com muitas baixas de militantes e dirigentes do nosso partido nessa luta por direitos políticos, que eu também concordo que não significa sinônimo de democracia, tá certo? Mas que não pode ser alijado, e aí é uma diferença que nós temos com o PSTU, né? Como se fosse um não papel nosso fazer a defesa dessas conquistas. Né? Então, é nesse sentido que nós não estamos indo para a rua para levantar bandeira de governo, não estamos indo para a rua para levantar uma bandeira de democracia, sinônimo de manter a forma instituída como está, mas estamos sim entendendo que o momento é oportuno para que a discussão da classe, para que as lutas sociais em defesa dos seus interesses possam seguir o seu rumo como necessário é. Né? E aí, vou então concluindo, dizendo que não é necessário que a gente segure esse governo para conter nenhum ajuste fiscal. Nós sabemos que o ajuste fiscal ele vem ocorrendo há algum tempo e vai continuar, a menos que nós na rua conseguimos sustentar que não deve ser assim, né? E que eleições gerais no sistema político, eu vou concluir agora, eleições gerais no sistema político como esse que está colocado aí, ele nada mais é do que uma redundância, tá certo? Quer dizer, ele vai ser patrocinado pelos mesmos patrocinadores que não começaram a patrocinar a campanha em 2002, tá? Ele vai conter as mesmas opções que nós já conhecemos, porque ninguém precisa acreditar que PCB e PSTU vão poder alcançar o poder, propor outro rumo para a história da sociedade por meio de um processo eleitoral como esse, né? Então, nos colocar num processo político sim, mas entendendo que o nosso processo político só vai avançar junto com a classe trabalhadora e não à frente dela. Nós não podemos descolar, porque senão a gente corre o risco de cometer mais um erro histórico, o que não é difícil, porque o movimento histórico é bastante complexo, sobretudo nos dias de hoje. Muito obrigado, peço desculpa por ter prolongado. Agradecer